iniciou na cachaça por quê? Eu não sei, eu acho curioso, assim, as garrafas, os tipos diferentes que tem, eu tenho um monte de garrafas. Os nomes também são muito bons. Os nomes também, né? Tipo, não sei o que lá da Cananéia, de Salinas, o Cravinho de Salvador. Mas você é o cara que você é o cara que não bebe desde sempre ou já experimentou e falou não gosto? Não, eu nunca tive o hábito de beber, eu já experimentei, mas nunca tive o hábito. Pra você deve ser complicado, ou não? Nunca chegou a te complicar no teu meio, no teu trabalho? Cara, muito, porque as pessoas têm uma ideia... Elas têm um padrão na cabeça delas de que a gente bebe pra caramba, fuma maconha e, tipo, todo o tempo a gente tá doidão. Então, quando as pessoas chegam e batem de frente comigo 100% careta, elas ficam meio... Por que os rappers americanos passam por situações de violência tão maiores? Se bem que o nosso Sabotagem aqui morreu numa dessas, né? Sim. Que estava envolvido em tráfico. Você gostava dele? Eu achava ele muito bom. Cara, o Sabotagem ele foi fundamental, principalmente para abrir a mente de muita gente. Porque até então a gente estava preso em 1 milhão de dogmas e o Sabotagem foi um cara que levantou a cabeça e falou: cara, o tempo que a gente tem de vida é muito curto. Eu preciso mostrar para essas pessoas que elas têm que sorrir. Se eu for falar de sofrimento, meu tempo não dá. E a dele foi muito... O tempo de vida dele foi muito curto mesmo. Morreu com 29. Pô, 29 anos. Porque estava envolvido com tráfico. Você acha que a violência normalmente aparece ligada ao rapper por causa desses aditivos, da droga, da bebida, do armamento, é isso? A violência é próxima da gente pelos lugares de onde a gente vem. Pela origem, pela origem que a gente tem, sabe? A gente cresce em bairros violentos, a gente, não raramente, a gente frequenta os mesmos lugares que, onde, sei lá, mano, a gente tem, na esquina do estúdio mataram um cara ontem. É mesmo? Saca? Eu tô nos mesmos lugares onde o crime também tá. Então, realmente é uma coisa muito próxima, essa violência é próxima, isso é verdade tanto aqui quanto lá fora, sabe? Olha, aguenta aí, tô gostando muito do nosso papo. Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com o rapper Emicida. Ele vai contar daqui a pouco por que ele chama Emicida. Nós voltamos de volta de frente com o rapper Emicida. Tem alguém que ainda te chama de Leandro? Dona Jacira? Não, pior que não. Minha mãe me chama de Emicida. É mesmo? Sim. Tua mãe deu um duro danado pra criar você. E seus irmãos são quantos? Eu tenho 2 irmãs e um irmão. Trabalham com... O meu irmão trabalha comigo. Fazendo o quê? Meu irmão é meu produtor. Bom. Meu empresário. Ah. E as minhas 2 irmãs, elas trabalham... Uma trabalha no telemarketing e a outra é dona de casa. E o Emicida, eu sei que surgiu por causa do seu talento. Diz que você é imbatível numa batalha de rappers. É isso, Ana? Sim. O Emicida veio por causa dessa parada de, pô, quando a gente ganha uma batalha, a gente tem o hábito de dizer, tipo, você matou o cara ali, meu, acabou com a vida dele, você é um assassino, é um matador aí. E quando eu comecei a ganhar uma quantidade de batalhas maior, os caras falavam lá, chegou o homicida e tal. Aí eu falava, não sou homicida, eu mato só os MCs, sou tipo um homicida. E aí começaram a zoar com isso aí. Ah, então lá, foi você mesmo que deu chegou, o aí eu falei, aí pegou e ficou trocando, um falava, outro dia. Aí começaram a falar me zoando, olha lá o homicida, chegou lá o homicida. E aí pegou e eu comecei a abraçar mesmo esse nome. Eu acho esse talento seu extraordinário, essa capacidade de improviso e de rima, acho extraordinário mesmo. Agora, antes de chegar nessa questão em si, de secar esse assunto, eu gostaria de saber, você teve outros trabalhos antes de chegar aí? Sim, eu que trabalhei... você fez? Cara, eu trabalhei em milhares de empregos. Eu fui pedreiro, fui pintor, fui assistente de técnico de som, vendi hot dog, trabalhei na feira, fui desenhista, a profissão que eu queria ser desde criança era desenhista. Você tem essa formação? Sim. Você se formou onde? Em design. Sou formado pela Arte de São Paulo, Escola de Arte de São Paulo. Que é uma escola técnica? É como se fosse uma escola técnica. Acho que o diploma dela não é o diploma de um curso técnico, mas o teor do curso, sim. E então você... Quer dizer, você é um artista, ponto. Você tinha primeiramente essa vocação para desenho e...
Você é quadrinista? Sim. Para fazer quadrinho, o que vem primeiro, o texto ou o desenho? No meu caso, o texto. Eu gostava muito de escrever os roteiros, porque eu via por exemplo, eu via um filme e eu queria... Se eu não gostasse do filme, principalmente, eu reescrevia aquele filme da maneira que eu gostaria que ele fosse. E funcionava? Você tem essas coisas guardadas? Tenho muito disso guardado. Na casa da minha mãe tem um acervo assustador de desenhos e roteiro que Você é bom desenhista? Você se considera? Hoje eu me considero meio enferrujado. Eu tô voltando a praticar porque eu tenho, mais do que nunca, essa arte grita em mim para que eu volte a produzir ela, sabe? Eu me sinto muito em débito com o desenho, porque foi o desenho que me aproximou tanto da música. Agora, são artes solitárias, né? Sim, porque totalmente. Tem gente que tem quadrinista que trabalha, um desenha, o outro escreve, um roteiriza, o outro desenha. Isso. Pra você finalizar uma página é 8 horas. No rap você também pode trabalhar em parceria. Você faz tudo sozinho. Sim. Cara, na verdade eu fazia tudo sozinho na época dos quadrinhos, porque, os moleques que eu andava, eles tiravam isso como um hábito muito de nerd, sabe? Eles achavam que o único lugar onde eu pudesse operar um papel e uma caneta fosse na escola. E eu queria fazer isso fora de lá. Na verdade, o lugar que menos me inspirava era a escola. Então, quando eu usava os cadernos da escola, se você pegar, eu começava a desenhar na parte de trás deles e fazia a lição na parte da frente. Só que não raro a parte do desenho ficava muito maior, porque aquilo me interessava muito mais. Você disse que chegou à música por causa do desenho. Como é que foi? Eu escrevia os roteiros das histórias em quadrinhos. Eu fui conhecendo outros autores. Eu comecei conhecendo, sei lá, Maurício de Souza, os títulos da Disney que saíam aqui, Superman, o X-Men. Só que depois eu fui conhecendo alguns caras, tipo o Frank Miller, o Will Eisner, uns artistas que conseguiam ser mais cronistas da vida real e colocar... E que hoje estão no cinema. Sim, que foram parar dentro do cinema. E esses caras me atentaram para algumas questões que estavam ao meu redor que eu acho que seriam interessantes dentro de uma história em quadrinhos. Tem um argentino, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele mora nos Estados Unidos e ele tem um título chamado Sem Balas, que é uma história sobre subúrbio muito boa. E esses caras começaram a fazer fervilhar na minha cabeça algumas ideias de que os quadrinhos também podiam falar disso. E eu comecei a sair um pouco desse universo fantástico de super-homem e poderes mágicos e comecei a me apegar a histórias da vida real. Quando eu fui para as histórias da vida real, automaticamente eu comecei a fazer algumas poesias. E essas poesias, devido ao tipo de música que eu ouvia, começaram a se tornar letras de rap, elas começaram a se encaixar ali. E aí demorou tempo para eu poder mostrar isso aí para você. Você conheceu o trabalho dos repentistas nordestinos antes ou depois disso? Porque você com certeza conhece. Conheci antes. A minha mãe tinha um disco do... Tem, né? Que eu roubei e tá na minha casa hoje. Mas a minha mãe tinha um disco do Manezinho Araújo. E esse disco do Manezinho Araújo tinha vários clássicos, tipo... Pra Onde Vai Valente, Como é o nome dele. E foi meu primeiro contato com o repente. Fora as vezes que a gente esbarra com eles em algum lugar, num treino, na Praça da Sé, fazendo improviso. E dá pra trocar? Você consegue improvisar com um repentista? Dá. Até já fiz com o Caju e Castanha. É? Já. Deu certo? Deu certo pra caramba. A gente é a mesma linguagem, é muito próximo realmente. O que eu acho interessante é que no Nordeste, me parece, que ainda que façam crítica, tem uma tônica muito grande no humor. Sim. No rap não tem. Rap é pauleira. O rap, o que a gente tem em alguns casos é uma ironia. Mas a temática do Nordeste realmente ela é bem humorada. Bem humorada quando você vai tratar de algumas questões sociais. Mas isso também não é em 100% dos casos. Existem poetas que conseguem relatar aquilo de uma maneira bem séria, tão incisiva quanto o rap. Da mesma maneira que tem uns MCs que são bem humorados e estão protestando hoje. E poetas? Você leu poetas? Sim. Cara, eu sou um fã sem tamanho de Mário Quintana. Dê a mão aqui, eu também. Você sabe que quando me pedem para fazer uma citação, eu cito um verso de Mário Quintana, era muito bom. Eu acho fascinante a simplicidade da poesia dele, acho Fernando Pessoa também. Eles passarão, eu passarinho. Isso. Quintana. Cara, tem uma história dele de um peixe. Naquele livro Lili Inventa o Mundo. E esse livro pra mim ele é muito... eu comprei ele pra minha filha e roubei ele pra mim.
porque fala de um cara que conheceu um peixe, tirou o peixe da água e o peixe começou a viver tranquilamente. Junto com ele, eles ficaram próximos e um dia o peixe caiu na água e morreu, sabe? Como eu posso dizer, ele, sei lá, se uniu tanto à pessoa que ele começou a estranhar o lugar de onde ele vinha. Eu acho fascinante a história, o jeito que o Mário Quintana consegue. Então você citou Quintana, quem mais? Quintana, Pessoa. Eu tenho um livro do Pablo Neruda chamado 100 Sonetos de Amor. Bons poetas. Bom pra caramba. Olha, você tem uma coisa que eu acho linda. Eu não conheço, honestamente, não conheço as coisas, a maioria das coisas que você escreveu. Mas você tem um trabalho sobre prostitutas da Rua Augusta, Sim. Que tem uma parte que diz assim: as maquiagens fortes esconde. Tô fazendo na concordância que você põe, é de propósito? É de propósito. É? Sim. As maquiagens fortes esconde os hematomas na alma. Fumando calma, ela observa os faróis que vêm e vão viver em vão. As maquiagens fortes esconde os hematomas na alma. Fumando calma, ela observa os faróis que vêm e vão viver em vão. Os que vêm e não te tem som. Se necessário, a de bem fujão. Que não aguentou ser solitário. A mesma grana que compra o sexo, mata o amor. Eu acho isso lindo. Obrigado. Triste e lindo. É bem o tipo de coisa que eu gosto de ler, que me causa uma emoção, que me faz me sentir vivo, ainda que triste. Esse trabalho com as prostitutas foi porque você é um frequentador do Baixo Augusta? Na verdade, alguns shows migraram pro Baixo Augusta. Não que eu seja um frequentador nas minhas horas de lazer. Só que o que acontece é que, por passar por lá, a gente teve uma espécie de residência uma vez em uma casa na Augusta. Então, toda semana eu tava lá. O que é uma espécie de residência? É você tocar toda semana em um mesmo lugar. E eu sempre olhei as garotas de programa ali e eu venho de um lugar, por exemplo, eu morava no Fontales ali, depois eu mudei pra Vila Zilda e eu conheci várias garotas que são garotas de programa. Só que eu sempre vi essas garotas voltando dos lugares onde elas trabalhavam. Eu nunca havia visto elas nos lugares onde elas trabalhavam. Então, na minha cabeça, eu via as mulheres trabalhando. E quando eu fui pra... Você via as mulheres trabalhando, você quer dizer, você via gente voltando do trabalho? Gente voltando do trabalho, assim como você vê o carteiro, o pedreiro voltando do trabalho. Ou eu voltando do trabalho. Sim, qualquer pessoa. E quando eu fui pra Augusta, quando eu comecei a frequentar Augusta, eu passei a ver aquelas garotas, mas sempre me vinha essa mesma questão na cabeça. Pra onde elas vão depois daqui, de onde elas vêm. Então, o lance mais glamuroso da coisa, a coisa mais maquiada e mais iluminada com neon, nunca me chamou muita atenção, sabe? Porque eu sempre vi ali muito sofrimento, sabe? E quando eu fiz a música, eu queria fazer uma música que mostrasse que alguém olhava isso de uma perspectiva diferente, principalmente no rap. E quando a gente fez o vídeo, a gente produziu um vídeo, a gente foi morar junto com uma garota de programa durante 4 dias. Pra fazer o vídeo com ela? Pra fazer o videoclipe da música. Porque eu queria realmente... Porque ia ser muito fake, ia ser horrível se eu contratasse uma atriz pra fingir que era uma prostituta e fazer um vídeo. Não, era uma história real, cara. Tipo, eu podia ter alguém que viveu isso contando aquilo. E foi o que a gente fez. A gente foi lá e morou junto com uma garota chamada Rosana, que era mãe de um garoto de 4 anos. E morava sozinha na Vila Mimosa, no Rio de Janeiro. E a gente morou com ela durante todo esse tempo. E filmamos o dia a dia dela pra mostrar pras pessoas realmente isso, sabe? A coisa que eu via e que... foi muito impactante, tanto em mim quanto em toda a equipe da filmagem, tá acompanhando, porque mesmo a gente tendo a música e tendo essa outra ótica, quando você vivencia aquilo da primeira pessoa, realmente é muito mais incisivo. E foi o que aconteceu morando ali os 4 dias. Na verdade, Emicida, a matéria-prima para um trabalho de um rapper como você é a revolta? Não. A matéria-prima talvez seja a realidade. Só que eu também acredito que a gente não deve ser refém da realidade, porque isso pode ser uma prisão. Eu acho que o que a gente pode fazer é ser livre. Então, a revolta, ela comove as pessoas. Várias vezes as pessoas têm um impulso de se identificar naturalmente com a dor e a revolta, sabe? Mas muitas vezes a alegria é tão presente quanto isso, só que a gente
tem a tendência de ver as coisas ruins como algo maior. Então, o meu grande desafio